Olá pessoal, eu sou o Thiago. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de C da mentoria de algoritmos de programação. Bom, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre alocação dinâmica. Bom, esse primeiro vídeo vai ser a parte mais teórica, com explicação conceitual sobre o assunto. No próximo vídeo vamos ver um pouco na prática a sintaxe e a aplicação das funções de alocação dinâmica. Bom, antes de falar de alocação dinâmica, vamos ver o que é alocação estática. Na alocação estática, os tipos de dados têm tamanhos pré-definidos. Neste caso, o computador vai alocar de forma automática o espaço de memória necessário. Sendo assim, dizemos que a alocação estática é feita em tempo de compilação. Este tipo de alocação tende a desperdiçar recursos, já que nem sempre é possível a gente determinar previamente qual é o espaço necessário para armazenar as informações. E quando não se conhece o espaço total necessário, a tendência do programador é exagerar, né? Pois é melhor superdimensionar do que faltar espaço. Bom, já a alocação dinâmica de memória é uma técnica na programação que permite reservar e liberar espaço da memória durante a execução do programa. Ao contrário da alocação estática, em que o tamanho da memória é determinado no tempo de compilação e permanece constante durante a execução do programa, a alocação dinâmica permite que você solicite espaço de memória conforme necessário e libere espaço quando não for mais utilizado. Essa alocação, essa alocação é realizada utilizando funções específicas de gerenciamento de memória. E para utilizar essas funções, na linguagem C é necessário utilizar a biblioteca stdlib. As funções padrões para alocação dinâmica de memória são alloc, calloc e realloc, que são responsáveis por reservar espaço. Para liberar espaço na memória, existe a função free. A alocação dinâmica de memória é útil quando você não sabe antecipadamente o tamanho exato que será necessário para armazenar dados durante a execução do programa, ou quando a quantidade de memória necessária para executar o programa pode variar ao longo do tempo. É importante lembrar que o programador deve ser responsável para liberar a memória alocada dinamicamente, para evitar vazamentos de memória, ou seja, garantir que a memória seja liberada quando não for mais necessário. Agora iremos ver as funções que utilizamos para alocar e liberar memória dinamicamente. Primeiro que iremos ver será o sizeof. Sizeof é um operador que permite determinar o tamanho em bytes de um tipo de dado ou de uma variável. Ele é frequentemente usado para calcular o tamanho de variáveis, estruturas e tipos de dados em tempo de compilação. Bom, cada tipo de dado ocupa um determinado espaço na memória RAM, e esse espaço é calculado em bytes. Bom, a variável do tipo int, dependendo do compilador, geralmente ocupa 4 bytes. No caso do meu compilador, ela ocupa 4 bytes. Então, quando eu passo uma variável do tipo int ou o dado do tipo de dado int no sizeof, ele irá retornar o número 4, pois é o número de bytes que aquele dado ocupa na memória. Já se fosse um char, tipo de dado char, ele ia retornar 1, que ocupa 1 byte. Se fosse uma estrutura, ia depender das informações, dos tipos de dados que tem naquela estrutura, e assim por diante. Importante só sabermos que cada tipo de dado, cada variável, ocupa uma quantidade de bytes na memória, e o sizeof somente retorna o tamanho dessa variável, estrutura ou tipo de dado. Bom, já o malloc é utilizado para realizar a alocação dinâmica de memória durante a execução de um programa. Ela permite reservar um bloco de memória de um tamanho específico em bytes e retorna um ponteiro para o início desse bloco de memória. Bom, como eu falei, cada tipo de dado ocupa um determinado tamanho na memória. Então, utilizando o sizeof, a gente pode saber o tamanho desse tipo de dado. Então, a gente pode usar o sizeof junto com o malloc para alocar espaço na memória para o que a gente
bem entender ou quiser. Como, por exemplo, alocar espaço para uma variável do tipo int, char e assim por diante. E o que o malloc irá retornar é somente um ponteiro para o início desse bloco de bytes. Como, por exemplo, uma variável do tipo int ocupa 4 bytes. Então, eu passaria o número 4 dentro do malloc para ele alocar dinamicamente 4 bytes na memória para eu poder armazenar uma variável do tipo int. Já o relloc é utilizado para alterar o tamanho de um bloco de memória propriamente alocado como alloc, calloc ou relloc. Ele permite redimensionar o bloco de memória para um novo tamanho e retornar um ponteiro para o início desse novo bloco de memória. Ele é parecido com o malloc, no entanto, ele recebe ponteiro para o bloco de bytes e também recebe o novo tamanho daquele bloco de bytes. Ele é utilizado quando, por exemplo, você alocou espaço para uma variável do tipo int, mas no decorrer do código percebeu que precisaria de mais uma variável do tipo int. Então, você passa o ponteiro para o primeiro bloco de código e você passa o novo tamanho. Caso você deseja mais uma variável do tipo int. Então, se antes você tinha alocado 4 bytes, agora você vai passar o tamanho 8 e ele irá retornar um bloco de bytes com 8 bytes. A mesma coisa pode acontecer caso você queira diminuir o tamanho do bloco de bytes. Digamos que previamente você alocou espaço para 10 variáveis, mas no decorrer do código viu que não iria utilizar todo e para evitar o desperdício de memória, você redimensionou o tamanho do bloco de bytes e diminuiu para 5. Caso você utilizava espaço para 10 variáveis e cada variável ocupa 4 bytes, você estava ocupando 40 bytes. No entanto, você viu que você estava utilizando 5 e decidiu redimensionar. Então, agora você só vai estar utilizando metade, ou seja, 20 bytes. É para isso que o relloc serve. Já o calloc é bem parecido com o malloc. Ele realiza a alocação de memória e é semelhante à função malloc. Ele permite alocar um bloco de memória para determinado número de elementos de um tipo específico e inicializa todos os bytes desse bloco com zero. Enquanto no malloc você passa o tamanho, ele irá retornar um bloco de código daquele tamanho. No calloc você passa o tamanho e o número de vezes que você quer aquele tamanho, ou seja, o número de elementos daquele tamanho que você vai querer. Por exemplo, um elemento do tipo int, se você quiser 3 elementos do tipo int, você vai passar o número de elementos 3 e depois o tamanho do elemento, que é 4, pois uma variável do tipo int ocupa 4 bytes na memória. Então, o calloc irá retornar um ponteiro para o início do bloco de bytes, e esse bloco de bytes terá tamanho 12, pois é 4 bytes, que é uma variável do tipo int, vezes 3, que é o número de elementos, ou seja, 12 bytes. Já a função free é utilizada para liberar a memória alocada dinamicamente por meio das funções malloc, calloc e relloc. Quando você aloca a memória dinamicamente durante a execução do programa, é importante liberar essa memória quando ela não for mais necessária. Em códigos pequenos, como o que nós vamos ver no próximo vídeo, nos exemplos, não há tanta necessidade de utilizar o free, pois dificilmente nós vamos ocupar todo o espaço da memória RAM. Mas em códigos mais complexos e maiores, é de extrema importância utilizar o free, pois você pode acabar enchendo a memória RAM da máquina e assim ter problema na execução do seu código. E a sintaxe da função free é somente passar o ponteiro do bloco de bytes que você deseja liberar. Essas foram as referências utilizadas para gravar a aula, e no próximo vídeo continuaremos falando sobre alocação dinâmica, dessa vez vendo um pouco na prática. Até a próxima aula.